E nós, pelas Escrituras, examinamos que dois povos logo no início se formaram. Mas de onde veio, na verdade, os judeus e os gentios? Os judeus são melhores que os gentios? Os judeus são um povo predileto de Deus? Isso se ensina em seminário. Seminários ensinam muitas coisas fora das Escrituras, sem a revelação divina. Os teólogos, há muito tempo, vêm fortalecendo e firmando que os judeus são um povo especial de Deus. Eu digo que não é, e as Escrituras dizem também que não é, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. Ao longo do estudo, nós veremos isso. Ora, na verdade, que a palavra já logo no início distingue um povo de outro. Em Gênesis 6, de 1 a 5 está escrito: e aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar-se sobre a face da terra, estes homens são os descendentes de Caim. Eles nasceram filhas, mulheres bonitas, viram os filhos de Deus, os descendentes de Adão, que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus não queria ficar contendendo, porque o homem estava se desviando, estava havendo uma mistura que não estava agradando ao Senhor, porque ele também é carne, diz a Bíblia. Porém os seus dias serão 120 anos. Deus deu 120 anos para os homens se arrependerem. Foi o tempo também que Deus permitiu a construção da arca. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus queria um povo separado, Deus queria um povo só para Ele. Os descendentes de Adão, na verdade, foram separados, um povo mais piedoso, mas começaram a se misturar. Nisso que, quando se casaram com as filhas dos homens, certamente os costumes delas, de seus familiares, eram costumes completamente desviados de Deus. E a tendência mais forte é os filhos de Deus seguirem a maldade, como hoje nós vemos nas igrejas. A igreja no Brasil começou com muita piedade, vindo a Igreja Cristã do Brasil, vindo a Igreja Presbiteriana, começaram com a piedade, depois Assembleia, todas as igrejas. Hoje, nós vimos que o Brasil encheu de muitas denominações, as quais foram se adaptando aos costumes dos seus vizinhos, aos costumes dos povos. E tem igreja que não dá para distinguir quem é de Deus e quem não é, por causa da mistura. E Deus é zeloso, Deus não gosta de mistura. Sempre Deus reclamou, nós vamos ler isso. Ora, então os descendentes de Caim tornaram-se filhos dos homens, foram chamados filhos dos homens, porque seguiam os pensamentos naturais, os pensamentos da terra. A Bíblia chama de filhos de Deus, filhos dos homens. Chama também dos filhos de Deus de homens espirituais, mulheres espirituais. E os filhos dos homens, a Bíblia chama de homem natural, a mulher natural. Fiéis e infiéis, justos e injustos. Deus sempre separou para si um povo. Paulo escreve dizendo que Deus separou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Não diz quem é esse povo, mas diz que é todo aquele que é especial e zeloso de boas obras. Depois dessa mistura que houve entre os filhos de Deus, os descendentes de Adão, e os filhos de Caim, os filhos dos homens, veio muita corrupção. O Senhor novamente, por misericórdia, deu oportunidade aos seus filhos de
de serem um povo separado. Deus queria sempre um povo separado. Vamos ver o que Deus fez. Separado, diferente, santo, separando a Noé e seus filhos, salvando-os do dilúvio que Deus disse que ia destruir toda a raça humana, porque a maldade do homem era má continuamente. Não havia uma intervenção, o Espírito Santo não tinha sido derramado, demoraria ainda milênios para ser derramado o Espírito Santo, pois é Ele que nos ajuda a frear o mal e o pecado nas nossas vidas. Porém, as gerações dos filhos de Noé, seus filhos, se corromperam, provocando a ira de Deus. Então o Senhor chamou e escolheu da terra de Ur um varão, mandou que saísse da casa do seu pai, seu nome era Abrão. Ele disse que saísse da casa do seu pai e fosse para uma terra que Deus lhe iria mostrar. E Abraão obedeceu ao Senhor por fé, sem saber para onde ir. Separando o Senhor Abraão, Ele deu ao homem outra oportunidade de serem únicos filhos de Deus e nação eleita, mas falharam. Os descendentes de Abraão posteriormente pecaram e se misturaram e tornaram-se inúteis, iguais às outras nações, praticando tudo o que ofendia ao Senhor. É o caso de hoje. Tem pessoas que continuam com a Bíblia na mão, mas estão se corrompendo, misturando-se, igualando-se aos costumes, usos e costumes do mundo, como já falamos em outra mensagem. Usos e costumes. Somos criticados quando nós adotamos os usos e costumes bíblicos, mas ninguém critica aqueles que estão usando há muitos anos no nosso país usos e costumes do mundo, introduz nas igrejas, nos seus lares, no seu dia a dia, e acha que Deus estaria aceitando. Deus não aceita mistura. Por isso que no último livro do Velho Testamento, chamado Malaquias, diz outra vez, fez a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve ao Senhor e o que não serve. Deus sempre escolheu um povo para si especial, zeloso de boas obras. Deus não quer qualquer coisa, bendito seja o nome do Senhor. Sendo, porém, diz aqui o Salmo 106, sendo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão, e Ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar, diz a Bíblia, a sua alma. Deus castigou o seu povo. Na verdade, logo eles esqueceram daquelas obras, esqueceram dos sinais e se corromperam e se misturaram, não é? Mesmo assim, Deus satisfez o desejo do seu coração, mas castigou eles, fez definhar a alma deles. Mesmo assim, o povo continuava errado. Nós sabemos que essa trajetória, essas histórias do passado, que Deus enviava profetas, levantava libertadores no tempo dos juízes, homens piedosos, para chamar o povo a um conselho, a uma união. Deus estava mostrando que o homem não tinha condição de se tornar um povo unidos, a não ser com o grande sacrifício que havia de acontecer na terra, a morte do Senhor Jesus Cristo, do qual viria o Espírito Santo. E é Ele, o Espírito Santo, que hoje une a igreja, tornando todos membros de uma só família, porque Ele convence o homem do pecado, Ele nos revela ao nosso interior as coisas